Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui dar o meu boa noite a você católico, espírita, você meu irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Soares, mais uma vez o Cantinho do Sofá, trazendo aqui uma palavra abençoada para você. Quero agradecer a todos aí, os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que têm curtido aí as nossas lives, né? Também lá no PR Soares, PR Sandra, Facebook, no Cantinho do Sofá, nossa página também, Facebook, Cantinho do Sofá, aonde nós temos transmitido aí as nossas mensagens. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Quero que você fique aí, participe comigo, ouça a palavra do Senhor, venha estar aqui comigo orando, venha participar comigo, deixa a sua pergunta, deixa aí a sua oração, seu pedido de oração, e nós vamos estar orando com você. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um cantinho do sofá, aonde o Senhor vai falar, ó Pai, com nossos corações. Abençoa a vida de cada um, ó Pai, que vai participar, que o Senhor possa penetrar no coração de cada um através da tua palavra. Senhor, eu te peço nesta noite, derrama da tua graça, do teu poder e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui é o pastor Soares, Cantinho do Sofá, juntamente com a pastora Sandra. Estamos sempre aqui trazendo uma palavra abençoada. A pastora Sandra está meio sumida, né? A pastora Sandra está precisando voltar, estar aqui conosco, meditando na palavra, mas logo, logo ela vai estar aqui conosco, vai estar com vocês, ok? Curta aí a nossa página também. Nós estamos aí no YouTube, ok? Se inscreva lá, deixe o seu positivo, acesse lá no YouTube, Cantinho do Sofá, você vai nos encontrar. A minha fotinha lá com a minha filha, Pastor Soares, e a minha filha vai estar juntinho na foto comigo, ok? Então você vai poder curtir em todos esses lugares e aqui no Instagram, Pastor Soares 68, ok? Aonde nós sempre temos trazido aí a palavra do Senhor, esse dom aí que Deus nos deu, né, de levar a palavra de ensinamento, palavra que vem edificar a sua vida, e quero que você participe comigo. Então, você que está aí, meu irmão católico, meu irmão espírita, você, meu irmão em Cristo Jesus, pegue a sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí, e você vai participar comigo aqui, e nós vamos estar meditando, aprendendo a palavra do Senhor. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu peço a ti que você deixe aí o seu coraçãozinho. Se você quiser participar conosco, participe aqui, ok? E nós vamos estar juntinho orando por você. A palavra do Senhor hoje está em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 14, amém? Aonde nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu e você vamos estar aqui juntinho e vamos meditar, deleitar na palavra do Senhor. Quero aqui agradecer ao nosso Jocarol, é isso? Deus abençoe sua vida e nós vamos estar aqui meditando nessa palavra. Marcos capítulo 16, versículo 14, onde nós vamos estar meditando nesta palavra. O tema é: ouça a voz de Deus e não a voz do inimigo ou de Satanás, né? Muitas pessoas têm medo de falar esse nome, né? Ouça a voz de Deus e não a de Satanás, aonde nós vamos estar deleitando, meditando nessa palavra, e eu quero a sua participação. Eu quero que você deixe aí seu coraçãozinho, participe, né, conosco, e no final você quiser compartilhar, compartilhe essa mensagem com um amigo ou uma amiga que está precisando. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de sua ressurreição. Aqui ele está falando com seus discípulos, né?
Aqui a gente vê que o Senhor chama ali a atenção dos seus discípulos. Ou seja, a incredulidade existe entre o meio cristão ainda. A incredulidade, as pessoas muitas vezes estão na igreja, mas não estão acreditando no que Deus faz, no que Deus, nos milagres que Deus faz sobre as suas vidas. Há pessoas que são curiosas ou estão somente lá para curiar, para saber se realmente esse Deus ele existe, esse Deus faz. Ou há aqueles que estão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo não estão na casa do Senhor, não estão servindo ao Senhor, não estão acreditando nesse Deus todo-poderoso, né? E a gente tem visto aí que é mais fácil acreditar nas obras de Satanás do que nas obras de Deus. Então é aqui onde nós vamos entrar dentro desta palavra, onde nós vamos deleitar nessa palavra. Eu creio que você vai ser abençoado, você que vai estar assistindo, você que vai assistir depois. Eu creio que a palavra do Senhor vai vir sobre a sua vida e você vai ser abençoado. Ou seja, meu amigo católico, meu amigo espírita, meus amigos do Face, né, meus amigos do cantinho do sofá, você que tem nos participado aí sempre, recebendo nossos parabéns aos nossos aniversariantes do mês, do dia, a gente sempre está aí, né? Dando aí os parabéns a vocês, que Deus abençoe a cada um, que a sua vida possa multiplicar. Então vamos lá. A mensagem é: ouçamos a voz de Deus, ou ouça a voz de Deus. Satanás quer impedir que ouça a voz de Deus, né? Ou seja, ele muitas vezes coloca algumas dúvidas para que você não ouça a voz de Deus. Aconteceu isso com os discípulos? Sim, aconteceu. Houve dúvida, né, sobre a ressurreição, que ele tinha ressuscitado. E mesmo assim, ouvindo, né, as mulheres que foram até o túmulo lá e viram que Jesus tinha ressuscitado, os próprios discípulos ainda não acreditavam, ou seja, a incredulidade dos discípulos estavam ali, né? Então nós vamos ver aqui porque nós temos que sermos abençoados e pedirmos a Deus para quebrar essa incredulidade sobre as nossas vidas. Eu peço a você que esteja aí ouvindo, ou vai ouvir, que Deus possa fazer algo sobre a sua vida. Amém? Então vamos lá. Os discípulos que caminharam, conversaram e desfrutaram da comunhão íntima com Jesus enquanto ele esteve nesta terra, deixaram o coração endurecer e falharam em acreditar nele. Cristo lhes disse claramente que já morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Entretanto, eles não acreditaram, mesmo depois que Maria e as outras mulheres voltaram ao túmulo vazio para contar aos discípulos que o Senhor havia ressuscitado. Eles ainda assim se recusaram a crer. Ou seja, aqui nós vemos nessa passagem, nesse pequeno texto aqui, logo eu vou trazer para você em Lucas capítulo 24, 11, que nós vamos ver o quê? Nós vamos ver algo aqui que Deus fala através da palavra, que o inimigo ele te coloca dúvida, ele te coloca incredulidade naquilo que Deus fala sobre as nossas vidas. Eles não acreditaram que Jesus iria ressuscitar. Endureceram. A palavra fala que eles deixaram endurecer os seus corações, né? Falharam diante de Jesus por causa disso. Por quê? Porque eles endureceram o seu coração e não quiseram acreditar. Mesmo depois, né? Nós lemos aqui que as mulheres que foram lá, voltaram, né, e falaram da ressurreição de Cristo para os seus discípulos. Ainda assim, eles não acreditavam. Recusava a acreditar, recusava a crer que Jesus tinha ressuscitado. Agora você imagine, você anda anos e anos
com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus ministrando a palavra, vendo as pessoas se convertendo, aceitando a ele, né? E reconhecendo que ele era rei. Os discípulos que andavam, que conversavam, né? Que eram instruídos ali com o Senhor, que tinham uma aparência, comunhão e uma intimidade com Deus. Quando o Senhor partiu, eles perderam essa comunhão, eles perderam essa intimidade, né, com Jesus, endureceram os seus corações e não creram, não acreditavam que Jesus poderia vir a ressuscitar, né? E aí o que acontece? Para provar, as mulheres vão lá ao túmulo, chegam lá diante do túmulo, vê que Jesus ressuscitou e vão até os discípulos, né? E fala com os discípulos. E aqui nós vemos aqui que fala assim: Maria e as outras mulheres voltaram do túmulo vazio para contar aos discípulos que o Senhor havia ressuscitado. Olha só, Maria e as outras mulheres que foram lá, né, voltaram aos discípulos e foram até eles e falaram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, né? E eles ainda assim, eles assim se recusaram a crer na palavra daquelas mulheres. Vamos ver Lucas capítulo 24, 11, onde nós vamos tirar aqui as nossas dúvidas na palavra do Senhor. E aí você não fica, né, sem saber realmente dentro do versículo. Vamos lá. 24, 11, que diz assim: mas eles não acreditaram nas mulheres. Olha aí, mais uma vez, né? Eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Olha aí. Há palavras que elas falavam, para eles era loucura. Como assim Jesus ressuscitou? Eles não creram, eles não acreditaram. A palavra daquelas mulheres não foi recebida por eles, né? Agora imagina, você está andando, vendo, ouvindo Jesus falando, ainda fala para eles, né, que não, ele morreria, mas ressuscitaria e estaria ali mostrando para eles, né? Mas eles endureceram os seus corações. As palavras daquelas mulheres, como diz aqui no versículo 11, as palavras delas lhe parecia loucura, ou seja, eles achavam que aquelas mulheres estavam loucas. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Olha aí, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecia. Ou seja, além da palavra, né, que as mulheres falaram, eles não creram, achavam que aquelas mulheres estavam loucas. Um dos seus discípulos, aqui a palavra fala que foi Pedro, correu para o túmulo para confirmar, né, se realmente aquilo era verdade. Ou seja, a incredulidade muitas vezes nos impede de ouvirmos a voz de Deus. A incredulidade nos impede de receber as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Ou seja, para nós crermos, nós temos que vermos. Não, nós não precisamos ver. Nós precisamos crer e acreditar. Porque se você passa a crer e acreditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, as bênçãos podem vir sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai estar ouvindo a voz de Deus. Você vai estar ouvindo a voz de Deus. E muitas vezes Satanás nos impede ou quer nos impedir de ouvir, né, a voz de Deus. E a palavra é a voz de Deus. A palavra é a profecia sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, você não quer ouvir a Deus, você quer ouvir ao homem.
E quando você passa a ouvir ao homem, o inimigo ele aproveita disso para impedir de você ouvir a voz de Deus. Vamos continuar. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 e repreendeu-os pela incredulidade e dureza de coração, como lemos no texto acima, né? Ou seja, Jesus aparece para eles, aqui a própria palavra fala que ele aparece para os 11, né? Para os 11 discípulos e repreende, né? Os discípulos pela sua incredulidade e dureza de coração. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão com o coração duro para ouvir a voz de Deus, mas estão com o coração amolecido para ouvir a voz do homem? E muitas vezes você faz coisas que o homem fala e você não recebe. Muitas vezes você faz coisas que você ouve, né? A voz do homem e você não recebe aquilo que você está esperando. Por quê? Porque você está sendo impedido de ouvir a voz de Deus. Satanás, ele age com as suas artimanhas e impede você de ouvir a voz de Deus e você fica incrédulo e com o coração endurecido. E aqui Jesus chama, né, os seus discípulos a atenção, duro, verdadeiramente duro, porque eu acredito que ele deve ter chegado ali e falado assim: vocês andaram comigo, vocês tinham uma comunhão comigo, vocês diziam que tinham uma intimidade comigo e agora vocês são incrédulos, vocês estão com o coração endurecido. Né? Eu creio que Jesus deve ter dado uma boa chamada ali nos seus discípulos, né? E como nós vemos aqui, os discípulos realmente não creram na palavra de Jesus que ele morreria e ressuscitaria. E ali nós vemos que, se nós formos ver durante esses 3 dias que Jesus ficou ali no túmulo, né, nesse momento ali da sua morte, esses discípulos devem ter ficado tristes, chateados, amargurados, até mesmo dizendo: e agora, o que nós vamos fazer? Jesus morreu, o que nós temos que fazer? Quem que nós vamos seguir? Quem que nós vamos... E Jesus deixou tudo para eles, né? Para que eles pudessem fazer tudo aquilo que ele tinha ensinado. Continuamos. Devemos ficar atentos, estar ciente das estratégias de Satanás e proteger-nos contra elas. Devemos também resistir à descrença com que o diabo bombardeia. Na web. Oh, Jesus! Bombardeia a nossa mente. Satanás tenta conquistar espaço em nossa vida para que o nosso coração se endureça e nos recusemos ouvir a voz de Deus. Mais uma vez aqui, nós vemos que Satanás, né, ele tem as suas artimanhas, tem o seu jeito, né, de agir sobre as nossas vidas, e nós temos que estarmos atentos. É tanto que a palavra fala: devemos ficar atentos e estar ciente das estratégias de Satanás e proteger-nos contra elas. Porque como é que nós protegemos? É ouvindo a palavra de Deus, consagrando a nossa vida, orando, jejuando e estarmos atentos a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós temos que passarmos a ouvir a voz de Deus para que nós não venhamos ser enganados, né? E viemos recusarmos a ouvir a voz de Deus. Enquanto isso, nós temos que estarmos ligados verdadeiramente. Deus fala conosco nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra. Sim, Deus fala conosco. Deus fala em espírito, Deus fala em sonho, Deus fala
através da tua palavra, né? Deus fala através dos seus pastores, que muitos estão aí na presença de Deus, estão vivendo verdadeiramente na presença de Deus. Então, nós temos que ver aqui que nós temos que tomar cuidado para não endurecermos o nosso coração, para deixarmos de ouvir a voz de Deus. Então, não deixa o seu coração endurecer. Amém? Por quê? Porque o Satanás, ele tem suas estratégias para enganar e endurecer os nossos corações. Não recusemos ouvir a voz de Deus, ou seja, não recuse ouvir a palavra de Deus, não recuse ouvir uma mensagem de Deus, não recuse uma oração, porque Deus pode estar falando contigo e você pode estar com o seu coração endurecido, você pode estar incrédulo. Amém? Ou seja, quando o seu coração está endurecido, é difícil você receber a palavra de Deus. Ele tenta resfriar o nosso relacionamento com Cristo, para que sejamos incapazes de perceber quando Ele nos fala por meio da palavra ou das circunstâncias. Amém? Aqui nós vemos aqui que os discípulos estavam passando por um momento difícil. Eles tinham perdido o seu líder, eles tinham perdido Cristo Jesus que andava, que fazia naquele momento. Né? É tanto que aqui no início fala que os discípulos que caminhavam, conversavam e desfrutavam da comunhão íntima com Jesus enquanto ele estava na terra. Ou seja, enquanto ele estava na terra, né, os discípulos ali aproveitaram, desfrutaram, conversaram, ouviram, mas no momento que Jesus partiu, foi cumprir a tua palavra, né? E ele morreu, e ele disse, olha, eu estarei, eu voltarei, no terceiro dia ressuscitarei. Eles endureceram o seu coração. Então, muitas vezes você está na casa do Senhor. Muitas vezes você está com o seu coração endurecido. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, muitas vezes ele faz isso conosco, né? Para que nós não demos ouvido, né, à palavra do Senhor, como foi dito aqui. Ele tenta resfriar o nosso relacionamento com Cristo, para que sejamos incapazes de perceber quando ele nos fala por meio da palavra ou das circunstâncias. Talvez você está passando por um momento difícil, você está passando por uma situação que você pode ter falado, Deus esqueceu de mim, Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus. É isso que o inimigo quer, que Satanás quer, que você esfrie, né, esse relacionamento com Cristo ou com Deus e você se deixe se levar pelas circunstâncias que você está passando. Mas eu quero dizer para você, no momento da sua dificuldade, no momento dos seus problemas, ore a Deus, busque a Ele, não seja incrédulo, acredite na palavra do Senhor. Acredite porque Ele pode fazer, Ele vai fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu sou testemunha disso, do que Deus tem feito, o que Deus faz na nossa vida, ainda mais quando Ele tem uma promessa nas nossas vidas. Continuando, Jesus afirmou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, as ovelhas, ou seja, né, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a voz de Jesus. Jesus aí continua, eu as conheço, ele te conhece, ele sabe o que está por dentro do seu coração, ele sabe o seu sofrimento, ele sabe a sua angústia, ele sabe o que você está passando. E elas me seguem. João 10, 27. Ou seja, quando nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, você sabe ouvir a voz de Deus. Você sabe o que é a voz de Deus. Ou seja,
Se Ele nos conduziu, se Ele nos conduz, se Ele fala através da tua palavra, se Ele nos mostra através das circunstâncias que nós estamos passando e nós temos a possibilidade de chegarmos e ouvirmos a voz de Deus, se nesse exato momento aqui que os discípulos estavam passando por esse período dos 3 dias ali, para ter a certeza, a convicção, não, o Senhor morreu, mas Ele deixou a palavra dele e disse, não, Ele vai ressuscitar, no terceiro dia Ele vai estar conosco, no terceiro dia nós vamos ver Jesus, no terceiro dia nós vamos voltar a ter aquela comunhão, nós vamos voltar a andar com Jesus, nós vamos ter Ele do nosso lado, não. Durante aqueles 3 dias, eles se abalaram, eles se deixaram os seus corações se entristecer, eles deixaram os seus corações endurecer, eles deixaram de crer na palavra de Jesus por aquele momento. Então nós temos que ver o quê? Que nós temos que crermos e acreditarmos verdadeiramente na palavra do Senhor. Ou seja, jamais, por quê? Porque nós somos irmãos, nós somos filho de Deus. Enquanto essa palavra estiver em nossas mãos, enquanto Deus falar conosco através desta palavra, nós não temos que fazermos como os discípulos. Nós temos que agradecer e crer e acreditar. Jamais sermos incrédulos, jamais endurecermos o nosso coração. Nós temos que a cada dia crermos e acreditarmos. Por quê? Porque nós somos de Deus. Nós fazemos parte do Filho de Deus. E os filhos de Deus ouvem e conhecem a sua voz. Nós temos que sabermos, a ouvirmos e reconhecer a voz de Deus. Continuando, adquirimos a capacidade de ouvir e reconhecer a voz do Senhor por meio da comunhão contínua com Ele. Seremos capazes de conhecer a sua voz se passarmos tempo suficiente orando, meditando nas Escrituras. Eu acabei de falar. Se nós continuarmos para nós continuarmos ouvindo a voz de Deus, nós temos que estarmos continuamente nesta comunhão, né? E termos a certeza e a capacidade de ouvir a voz de Deus através da onde? Através da palavra, das Escrituras. Nós vamos ter suficientemente através da oração, meditando nas Escrituras. Ou seja, não deixa de ler a palavra, não deixa de meditar na palavra, não deixa de buscar. Quer ouvir Deus falar contigo? Abra a Bíblia, abra a palavra do Senhor e o Senhor vai falar contigo. O Senhor fala comigo através da tua palavra. Ora a Deus, dobre o seu joelho. O Senhor fala comigo através da tua palavra. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por uma situação, eu estou passando por enfermidade. Ore, fala para Ele e Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a tua voz. Ele, da mesma forma que Ele quer que nós ouça a sua voz, Ele quer ouvir a sua. Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a sua petição. Se nesse momento aqui os discípulos tivessem lá, olha, durante esses 3 dias nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos continuar aqui naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, de estarmos em comunhão, de esperar a sua ressurreição, porque Ele disse que iria ressuscitar. Eles tivesse a posição ali de crer e acreditar, eles estariam fortes, estariam firmes. E nós vimos lá na passagem de Lucas, né, que mesmo assim as mulheres que foram lá, que viram que Jesus tinha ressuscitado, foram até eles, falaram para eles, eles chamaram as mulheres de louca. Vocês são loucas? Vocês estão achando que isso aconteceu mesmo? Os seus corações estavam tão duros que eles creram que aquelas mulheres estavam loucas. Mas, para confirmar ainda, né, nós vimos logo abaixo que Pedro vai até o sepulcro, né, lá onde Jesus estava sepultado, e olha dentro da gruta, lá onde Jesus tinha ressuscitado, e vê as faixas. Aí ele começa, né, a gerar e crer, mais ou menos, né, que ele tinha ressuscitado. Mas mesmo assim,
Ele chega diante dos discípulos e fala: olha, estive lá, Jesus não está lá, mas mesmo assim os seus discípulos estavam com o coração endurecido. Satanás, ele coloca coisas na nossa mente, ele coloca coisas no nosso coração para endurecermos os nossos corações. Então eu te peço, se você está com o coração endurecido para Cristo Jesus, aquebranta ele hoje. Aquebranta o seu coração. Se você tem deixado de crer, de acreditar, eu peço a você, volte a acreditar. Jesus, ele ressuscitou. A palavra dele fala que ele vai voltar. Ele vai buscar os seus escolhidos, aqueles que verdadeiramente creem nele, aquele que verdadeiramente está na presença dele. Amém? Continuando a palavra do Senhor. Ou seja, vamos lá. Seremos capazes de conhecer a sua voz se passarmos tempo suficiente orando e meditando nas suas escrituras. Ou seja, ore a Deus, leia a palavra do Senhor e continue crendo e acreditando. A estratégia de Satanás é atrapalharmos, impedirmos que tenhamos um período produtivo dos SOS com Deus. Ele, ou seja, a sós com Deus, né? Ele tenta impedir que tomemos uma atitude quando Deus fala conosco. Procura fazer com que adiemos o que Deus nos pede para fazer. Essa é uma das suas principais estratégias para impedir que ouçamos e atendemos ao chamado de Deus. Ou seja, ele tenta nos impedirmos, né, de ouvir a voz de Deus. Ou seja, essa maneira ele pode trabalhar de várias formas. Muitas vezes você não dá atenção à palavra que está sendo ministrada. Muitas vezes você vai para a igreja e não dá atenção para o louvor que está sendo ministrado. Você não dá atenção para o testemunho que está sendo contado. Você entra vazio e sai vazio da casa do Senhor. Por quê? Porque você chegou a um ponto de estar incrédulo e com o coração endurecido. Então toma cuidado. Se você tem se sentido dessa forma, Deus não falou comigo. A palavra do Senhor hoje não foi nada, né? Então toma cuidado para que o coração não esteja endurecido, né, diante de Deus e a sua incredulidade esteja se aumentando para ouvir a voz de Deus. Amém? Se você tiver dessa forma, realmente você não vai ouvir a voz de Deus. Para terminar, não devemos dar espaço para o diabo no instante em que Deus fala conosco, no Espírito ou por meio da sua palavra. Temos de agir imediatamente. Se deixarmos o tempo passar, estaremos rejeitando o que ouvimos. Isso representa para Satanás a oportunidade de dar mais um passo em seu plano de endurecer o nosso coração. Amém? É o que eu acabei de falar. Se você se deixar levar por isso, você acaba endurecendo o seu coração, a sua incredulidade vai aumentando e o inimigo vai aproveitar disso. E aí é onde que muitos caem, muitos se afastam da presença do Senhor, né? Muitos não andam verdadeiramente na casa do Senhor como deveria andar e muitos acabam se enganando ou achando que está enganando a Deus, né? Ou seja, seu coração está tão endurecido que uma hora Deus vai aparecer como ele aparece para os seus discípulos, né? Onde nós lemos aqui, e ele dá uma chamada em seus discípulos, onde ele falou aqui, que diz assim, mais tarde Jesus aparece aos 11 e repreendeu-os
pela incredulidade e dureza de coração. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, eu sei que são fases difíceis que você passa, já passei por vários momentos difíceis, eu e minha família, momentos de pensar, até mesmo de desistir de tudo, porque o inimigo ele faz isso. Mas quando você anda na presença de Deus, meu irmão, ele usa o servo do Senhor e te coloca ali no caminho certo, no lugar certo, desde que a gente abra o coração. Jamais podemos estar com os nossos corações endurecidos. Jamais podemos ser incrédulos no Deus que nós servimos. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão crendo mais, estão indo mais para o lado de Satanás do que para o lado de Deus. É bíblico? Sim, é bíblico. Mas nós temos a oportunidade, homens, nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, que crê, que acredita que esse Deus ainda pode fazer milagres, salvar vidas. Deus vai salvar vidas, Deus vai converter vidas e Deus vai levantar muitas pessoas ainda a estar na presença dele. Eu creio, eu acredito nisso. E eu sei que você que está aí do outro lado, eu peço que você ore a Deus. Se você tem entristecido, se você está com o seu coração duro, aquebrante ele. Tira o coração de pedra e deixa Jesus trabalhar em sua vida. Deixa Jesus trabalhar em seu coração. Porque os dias estão chegando. A volta do Senhor está chegando, né? Jesus está vindo buscar o seu povo. Eu estou falando aqui para você, meu amado irmão, que já foi da igreja, você que já serviu a Deus, você está afastado, endureceu seu coração para Cristo. Saiba que Jesus ele tem algo especial para a sua vida. Ele te ama. Ele só quer que você passe a crer nele, acreditar nele. Jamais desista dos caminhos do Senhor. Há muitas coisas que vêm na nossa vida, que muitas vezes nós queremos culpar o inimigo, mas somos nós que erramos, somos nós que falhamos, e isso nos faz endurecer os nossos corações. Então eu peço a ti que ouve, que vai ouvir essa mensagem, que você possa meditar nessa mensagem, que nessa palavra desta noite, aqui no Cantinho do Sofá, com o pastor Soares, eu quero ser o seu intercessor, eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida. E que Deus abençoe, te guarde, te proteja. Eu creio que você vai ouvir essa mensagem e vai aquebrantar o seu coração e vai procurar uma igreja mais próxima que você possa congregar e possa se arrepender diante de Deus e falar: Senhor, eu me arrependo, meu coração estava duro, eu estava incrédulo em tudo aquilo que eu ouvi, mas a partir de hoje eu sei que o Senhor vai fazer a diferença na minha vida e eu sei que Ele vai fazer, porque eu creio nesse Deus. E esta palavra que eu tenho para você nesta noite. Que Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja e te dê uma vitória, aquela que você está esperando. Mas creia, acredite. Amém? Continue aí abençoando o nosso canal aqui no Instagram, lá no PR Soares, PR Sandra, no Facebook, Cantinho do Sofá, Facebook, no YouTube, Cantinho do Sofá. Acesse lá, se inscreva, aperte o sininho, né, que as mensagens estão sendo transmitidas lá. Nós queremos alcançar mais pessoas para que nós possamos levar a palavra do Senhor em outros canais, aí onde que Deus permitir. Eu louvo muito a Deus. Há 7 anos, o Cantinho do Sofá vem trazendo mensagens e abençoando a vida das pessoas. E se você precisar, entre em contato conosco, deixa sua mensagem, nós vamos estar orando por você, vamos estar abençoando sua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Peço a Ti, Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, liberta, salva, Senhor, meu Deus, aqueles que necessitam de um milagre, de uma cura, de uma restauração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sábado, dia 6, se eu não estiver enganado, é 6 ou 9, eu vou passar para vocês direitinho aí e vou deixar para vocês. Nós vamos estar trazendo aqui
um estudo, né, dentro da palavra de Deus. Seja um pescador de alma. Amém? Participe comigo. Eu vou deixar aí, vou mandar aí o chamado para vocês e quero que vocês participem conosco sábado e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida de cada um. Participe, convide seu amigo para estar conosco aqui todos os dias trazendo uma palavra do Senhor e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Quero agradecer a todos que participaram, todos os que estiveram aqui conosco e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.